Quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já. Nesse momento, chamamos para compor a mesa os seguintes convidados: a ilustríssima senhora Prefeita Municipal de Bombinhas, Ana Paula Silva. Ilustríssimo senhor Vice-Prefeito Municipal, Paulo Henrique da Lago. Ilustríssimo senhor Presidente da Comissão Preparatória da Etapa Municipal, senhor Rubens Espernal. A ilustríssima senhora Presidente da Câmara de Vereadores, senhora Maria Júlia Emílio. Agradecemos ainda a presença dos secretários municipais, vereadores, representantes das associações, conselhos municipais e representantes do CRECI e CREA. Neste momento, gostaria que, se não respeito, a gente pudesse ouvir o hino nacional. Já passamos de antemão a palavra para a prefeita municipal, excelentíssima senhora Ana Paula Silva, para a abertura dos trabalhos. Obrigada. Esta abertura é rápida, não vou falar mais do que 5 minutos, porque trata-se a Conferência da Cidade de uma reunião efetiva de trabalho. Nós temos poucas horas para desenvolver um grande trabalho dividido em 4 eixos temáticos que vão primeiro, dar a contribuição da cidade ao grande pacto nacional que o governo federal coordena quanto à ilustração daquilo que nós, cidadãos brasileiros, queremos para as nossas cidades em termos de desenvolvimento urbano. E, por outro lado, igualmente importante, nós temos a tarefa, este grupo aqui, a valiosa tarefa de discutir quais serão os rumos que nós tomaremos em termos de desenvolvimento urbano nos próximos anos para a cidade de Bombinhas. Esse produto, ele, diferente de outros momentos no município de Bombinhas, ele acaba ganhando uma determinada importância porque esta é uma gestão que valoriza os trabalhos técnicos que vêm sendo construídos ao longo do tempo. Quero dizer para vocês que nós, nas nossas ações de gestão, estamos, por exemplo, agora aproveitando todo aquele conteúdo elaborado pelos cidadãos bombinenses na construção do projeto Orla. Igualmente, estamos tomando como referência para o desenvolvimento turístico e econômico da cidade o plano desenvolvido pelas equipes da Secretaria de Turismo ao longo do tempo. Porque esse é um ponto que faz realmente a diferença no resultado da construção de uma cidade mais justa, mais igual. Quando a palavra das pessoas, a opinião das pessoas, a contribuição que brota desses encontros, desses seminários, efetivamente é colocada em prática. Essa é uma das grandes missões que esse governo assumiu. E é por isso que nós estamos pautados num governo que já realizou 4 audiências públicas e tem mais 8 audiências públicas temáticas específicas programadas até o final do primeiro semestre desse exercício. Quero mais uma vez reiterar a importância de cada opinião que vai ser construída daqui, porque esse trabalho ele vai, evidentemente, pautar leis e regulamentações futuras para a nossa cidade. Eu quero dizer para vocês que essa administração ela também vai tratar, além de valorizar a opinião dos grupos que se organizam na sociedade, a opinião dos nossos servidores, dos nossos vereadores que têm sido muito parceiros. Viu, Maria? Mais uma vez, muito obrigada à Câmara. Nós também vamos tratar de repartir devidamente as competências de cada um de nós, nesse contexto de sociedade. Isso significa dizer que a Prefeitura cada vez mais se habilita e se prepara para cumprir com aquilo que é sua responsabilidade, desonerando as associações de classe para que elas, eu digo isso até em agradecimento também à Mário e ao CDL, que muitas vezes tiveram que manifestar na ausência da função e da força do poder público. Eu estou aqui para dizer para vocês, por exemplo, que a questão da água
é nossa competência resolver e nós estamos tomando todas as medidas, o Poder Legislativo e Executivo cooperados no município de Bombinhas e Porto Belo, para que a gente tenha uma solução, pelo menos, que nos acalente o coração para essa próxima temporada de verão. Eu quero também dizer que no cenário de planejamento urbano da cidade, a preparação dos equipamentos públicos e turísticos, as vias urbanas, o município de Bombinhas tem a grata felicidade de ter dentro do nosso corpo de secretariado, que efetivamente é muito comprometido, uma equipe que de fato nos orgulha. A gente tem o Rubens Espernal, que é o nosso secretário de planejamento, um dos mais renomados engenheiros da nossa região e que tem uma sensibilidade inenarrável e tem nos ajudado muito, a mim e ao Paulinho, em fortalecer laços, em construir pontes e trazer conhecimento para que Bombinhas efetivamente se torne uma cidade sustentável para todos nós, com acessibilidade, com condições de se pensar nela como uma cidade mais plural, né? E esse olhar sensível do Rubens vai com certeza no futuro trazer resultados inovadores para o município de Bombinhas. Eu agradeço mais uma vez, que Deus abençoe a todos e que tenham uma excelente tarde de trabalho. Muito obrigada. Está aberta a conferência, eu ensaiei só essa frase, né? Esqueci o final. Está aberta, então declaro aberta a Conferência Municipal de Bombinhas. Uma boa tarde a todos, né? Aqui estamos numa reunião de trabalho na 5ª Conferência Municipal das Cidades, um evento muito importante para o município de Bombinhas. Graças a Deus contamos com a participação de bastante pessoas da comunidade, isso é importante, porque é justamente essas pessoas que vão fazer as ações, os trabalhos, as suas opiniões dirigida ao futuro da nossa cidade na questão do desenvolvimento urbano. É o futuro da cidade que está em nossas mãos, né? A decisão do que pode acontecer, como é que vai ser a questão urbana, a questão de construções, do saneamento, da água, do próprio transporte coletivo. Então isso é uma ação muito importante, né? E a gente aqui como representante da Câmara de Vereadores se faz presente, com os demais vereadores aqui junto também. Então o dia de hoje as nossas ações e as nossas opiniões terão uma consequência primordial para o desenvolvimento do município de Bombinhas. Então que a gente repense e que a gente coloque aqui as nossas ações e as nossas opiniões para o benefício, para o que seja benéfico a todas as pessoas que aqui vivem e que as pessoas que nos visitam também. Então, acredito que teremos grandes resultados aqui. É importantíssima a nossa participação e que bom que está acontecendo neste dia de hoje. Agradeço à administração pública, a todas as pessoas envolvidas e principalmente a comunidade de Bombinhas que aqui se faz presente. Muito obrigada. Bem, a Conferência das Cidades ela é um atributo do governo federal que exige que a gente faça essa conferência para se preparar como preparatório para a Conferência Estadual e para a Conferência Nacional das Cidades. O objetivo principal é nortear o governo federal para políticas públicas voltadas justamente para a cidade na questão de urbanização. Então, por isso está aí a importância de discutir o que se quer para o município de Bombinhas, que efetivamente vai ser depois discutido em âmbito mais estadualizado e finalmente em âmbito federal. O que a gente se espera, né, num futuro mais próximo, embora que quando a gente fala em questão governamental sempre as coisas são um pouco mais demoradas, existe inclusive no próprio plano, no máximo até o final de 2014, que o Ministério das Cidades mostre o resultado de todo esse estudo. É o que é a expectativa nossa e que isso gere de fato, e aqui também está incluso um Fundo Nacional das Cidades, projetos e verbas que viabilizem a urbanidade para a nossa cidade. Essa conferência aqui que eu vejo não é só importante para Bombinhas, mas sim como para o país, né? Que aqui tem coisas aqui que cabem ao país também, né? Não só Bombinhas. Mas para Bombinhas é muito importante, né? Que tudo que foi discutido aqui, que venha a acontecer de fato, né? Que saia do papel, entende? E acredito que Bombinhas só vai ter a ganhar com isso. E que realmente venha acontecer para a melhora de todos nós do município de Bombinhas. Na 5ª Conferência Municipal das Cidades, esse evento ele é muito importante para as cidades. No nosso caso, Bombinhas, uma cidade jovem, onde temos muito por realizar.
com essa conferência e tudo que nós decidirmos hoje aqui, nós trazermos para Bombinhas qualidade de vida na questão de melhoria ao nosso turismo, trazendo qualidade de vida ao nosso turista. Discutimos aqui a questão do saneamento básico, infraestrutura adequada, qualidade de vida para o nosso povo, não só em termos do turista, mas também para o ano inteiro. E abordamos aqui uma questão importante que é o sistema de transporte e segundo acesso e o saneamento básico. Neste evento nós estamos aqui reunidos também com o nosso povo de um modo geral, com a sociedade bombinense, em todos os segmentos, a terceira idade, o comércio de uma forma geral, o poder público, legislativo, executivo. E eu quero agradecer a participação de todos que vieram aqui para contribuir com boas ideias para o desenvolvimento social do nosso município e econômico. Bom, eu vejo que essa conferência municipal das cidades é muito importante, até que pela participação de toda a população, foi bem divulgado. Eu acho que até a população participou ativamente dessa conferência. Eu gostei também da escolha dos delegados ali, da aprovação dos 3 delegados que foram escolhidos, e acho que vão representar muito bem a nossa cidade a nível estadual e a nível nacional. Então, essa conferência é muito importante para a cidade de Bombinhas, porque ela delimita e regulariza o futuro da cidade. Nesse sentido, quanto à mobilização popular, inclusive a participação dos grupos com a terceira idade, importantíssimo, né, desse envolvimento da sociedade civil organizada na construção de um projeto. Isso é muito importante. E a cidade somos nós que fazemos. Um abraço. Qual é o seu nome, vai? Bom, meu nome é Mário Pera, sou representante da Associação Empresarial de Bombinhas, a AEMB. Eu acho importante porque nós podemos discutir muito particularmente os nossos problemas, propor soluções e estar colaborando para que, no contexto nacional do Brasil, nós podemos criar uma política que possa ser até nacional também. Ou seja, os nossos problemas são os problemas de outros municípios também. E as soluções podem ser colegiadas e só assim nós vamos poder resolver o problema do Brasil de uma maneira geral, não de forma isolada. Então, eu vejo como importância nesse sentido. Ou seja, discutirmos as nossas necessidades, as nossas deficiências e propor soluções que talvez sejam também utilizadas em outros municípios, de forma que nós alcançamos o verdadeiro desenvolvimento nacional a partir da célula que é o município. A gente é bem participativa. A gente participa das conferências da saúde, da assistência social e atualmente estamos participando dessa que é da cidade, né? Porque eu acho que tudo que tem que ter alguma coisa que seja pedido, que seja seguido, né? Porque senão fica uma coisa vaga, né? E se a gente está participando, a gente está inteirado, a gente sabe o porquê, a gente sabe como pedir, como chegar lá, né? Onde a gente deseja. E é muito bom. Nós estamos em falha com o saneamento, né? Estamos precisando de tudo, mais saúde, mais tudo. É o que vai trazer para nós, se Deus quiser. Conferência Municipal das Cidades, etapa preparatória para a 5ª Conferência Estadual e Nacional das Cidades. Capítulo 1, dos objetivos e finalidades. Artigo 1º. A 5ª Conferência Nacional das Cidades, convocada pelo Decreto Federal número 5.790, de 25 de maio de 2006, e Resolução Normativa número 14, de 6 de junho de 2012, do Ministério das Cidades, será realizada nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de novembro de 2013, e a etapa estadual, sob a coordenação do Conselho Estadual das Cidades, com Cidades SC, com o apoio da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, que convocou a 5ª Conferência Estadual das Cidades através da portaria número 013/2012, de 30 de novembro de 2012, da Secretaria de Estado do Planejamento, que será realizada na data de 22, 23 e 24 de agosto de 2013, e a Conferência Municipal, que será realizada no dia 24 de 1732/2013, de 28 de fevereiro de 2013, sob a coordenação do Conselho da Cidade de Bombinhas e Gabinete da Prefeita. Artigo 2º. A Conferência Municipal, como etapa preparatória da 5ª Conferência Estadual e Nacional das Cidades, tem por objetivos e finalidades: 1. Propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos dos 3 entes federados com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. 2.
sensibilizar e mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes nas cidades. 3. Propiciar para a formação de proposições, realização de avaliações sobre as formas de execução da política nacional. 4. Propiciar e estimular a organização da conferência como instrumento para a garantia da gestão democrática de regiões e municípios. 5. Avançar ao Ministério das Cidades. 7. Eleger e indicar os delegados do município para a 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme o regimento interno municipal. 8. O Conselho Municipal da cidade de Bombinhas foi nomeado pelo Decreto número 1653/2012 e alterado pelo Decreto 1731/2013. Capítulo 2 da realização. Artigo 3º. A Conferência Municipal, como etapa preparatória para a 5ª Conferência Estadual das Cidades, que será integrada por representantes indicados e eleitos na forma prevista neste regimento, tem a abrangência municipal e, consequentemente, suas análises, formulações e proposições devem tratar das políticas municipais e a sua implementação. Matroz, número 270, bairro Bombas, Bombinhas, Santa Catarina. Capítulo todo e qualquer agremiação. Parágrafo 3º. Considerando as porcentagens estabelecidas, as vagas para os inscritos serão assim. Os inscritos poderão candidatar-se às vagas de delegados no dia do evento entre as 14 e 19 na eleição de delegados, será eleito o candidato com mais idade. Parágrafo 4º. Os delegados escolhidos na conferência que não estiverem presentes no momento da divulgação do resultado da eleição serão automaticamente excluídos, chamando-se o próximo candidato mais votado. Artigo 22. As despesas com a organização da Conferência Municipal como etapa preparatória para a 5ª Conferência Estadual das Cidades correrão por conta de recursos orçamentários do gabinete da prefeita e poderá receber apoio, utilizando-se sempre como ferramenta de instrução o regimento da 5ª Conferência Estadual das Cidades, em março de 2013. Eu gostaria de inicialmente dizer que estava ali ouvindo a leitura do regimento interno conseguido e estava observando a atenção do plenário que estava concentrado no texto. Gostaria então de iniciar saudando a todos os senhores que estão aqui presentes e vejo com muita alegria essa representatividade do município de Bombinhas que está reunindo aqui hoje para o trabalho desta 5ª Conferência Nacional das Cidades. Se os senhores me permitirem, eu vou procurar falar sem o microfone, que eu, como legítimo italiano de descendência, falo muito com as mãos e me atrapalho um pouquinho com o microfone. Por gentileza, se precisarem que eu fale mais alto, é só me solicitar. Gostaria também de agradecer a presença do presidente da conferência, Rubens, a oportunidade de estar aqui hoje, com esta missão que na realidade é de fazer a apresentação para os senhores do texto base que compõe essa 5ª Conferência Nacional das Cidades. Eu gostaria de começar essa apresentação, até para dar um contexto para os senhores do que vai ser feito aqui hoje, fazendo um breve histórico do desenvolvimento da política urbana em nível nacional, principalmente nesses 12 últimos anos. Eu considero que nós tivemos dois marcos muito importantes nessa última década. A primeira foi, no ano de 2001, o advento da Lei 10.257, que é o Estatuto das Cidades. Esta lei ela veio com o objetivo fundamental de ditar diretrizes para o planejamento urbano em nível de todos os municípios brasileiros e estados também. Até então, o planejamento urbano, a política urbana no Brasil era feita de uma maneira desencontrada e isoladamente por alguns municípios e alguns estados de uma maneira mais intensa. Mas não haviam diretrizes claras e os municípios esbarravam sempre na falta de instrumentos para poder fazer uma política de desenvolvimento urbano realmente eficaz que contribuísse para o crescimento e desenvolvimento das cidades. Então, o Estatuto das Cidades ele surgiu como este marco de relevância, criando essas condições aos municípios que pudessem implementar as suas políticas. O tema central do Estatuto das Cidades sempre foi o resgate da função social da propriedade
e a construção de cidades justas e democráticas. Então, tudo dentro dele está voltado para o cumprimento desse objetivo. Na sequência, nós tivemos um outro ato, um ato de governo, que determinou de uma maneira muito clara a importância que o governo que estava assumindo iria dar à questão do planejamento e da criação de políticas urbanas no país. O que foi esse marco? Foi a criação do Ministério das Cidades, né? Então, quando o governo, ao instituir o Ministério das Cidades, o governo deixou claro para a sociedade que existiria uma parte do governo que estaria voltada e olhando especificamente para os municípios brasileiros, para as cidades do Brasil. Bom, o terceiro momento importante, e o que o governo vem trabalhando incessantemente, é a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. E nesse contexto, as conferências das cidades têm um papel fundamental. A primeira Conferência Nacional das Cidades foi realizada em 2003 e ela estabeleceu parâmetros para uma política nacional de desenvolvimento urbano com proposta de integração das políticas setoriais, dos princípios para a construção do direito à cidade, do cumprimento da função social da cidade e da propriedade, do combate à segregação socioespacial, do acesso universal à moradia digna, ao saneamento básico, ao transporte público e à acessibilidade, à gestão descentralizada e democrática, bem como ao acesso à informação, participação social, formulação, decisão, implementação e avaliação da política de desenvolvimento urbano. Então vejam, senhores, que a primeira Conferência das Cidades, ela teve um tema muito abrangente. Por que houve essa necessidade? Porque até então não existiam diretrizes claras e fixas. Existia uma lei, que era o Estatuto das Cidades, que o governo gostaria de ver implementado. Então, na primeira Conferência das Cidades foi justamente discutido todos esses temas abordados pelo Estatuto das Cidades de uma forma mais contundente. Depois, em 2005, houve a segunda Conferência Nacional das Cidades. O que aconteceu de prático nessa segunda conferência? Todos aqueles assuntos que foram discutidos na primeira Conferência das Cidades, alguns assuntos considerados relevantes foram ratificados e aprovados. A partir de 2005, nessa Conferência das Cidades, a população efetivamente começou a sentir os efeitos dessa aplicação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. E os senhores vão lembrar que a partir dali foi criado, porque o objetivo era garantir o controle social como uma das diretrizes de planejamento urbano, a gente começou a receber convites para a participação das audiências públicas, né? Que era uma questão que foi então colocada a partir desse momento. Ou seja, a audiência pública, ela tinha o objetivo de discutir, sempre que fosse necessário, essa discussão de um tema relevante para o município. Então, os prefeitos passaram a ter essa obrigatoriedade de convocar as audiências públicas. A terceira Conferência Nacional das Cidades, em 2007, os temas fundamentais foram o avanço na construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a construção do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e a criação de uma política de regularização fundiária e de uma política de prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos. Era comum aqui, como isso foi feito muito rapidamente, eu tive a oportunidade de ver planos diretores de cidades que eram copia e cola de outro. A mesma empresa ganhou licitações em 10, 12, 15, 20 municípios para fazer e acabou fazendo um copia e cola, então era uma coisa muito parecida. E agora, então, está aí a possibilidade de fazer a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, que pretende se criar, ele será gerido pelo Ministério das Cidades nos mesmos moldes que existem hoje o Fundo Nacional de Saúde, o FNS, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundeb.
A criação de um fundo por si só pretende agilizar a questão da cooperação técnica e financeira existente entre as esferas de poder. Ou seja, todo o recurso que fica depositado nesse fundo, ele pode fluir de uma maneira mais rápida ao município. Atualmente, o Ministério das Cidades, ele trabalha com um instrumento, o mais comum deles é convênio, e o mais comum são os contratos de regase. Como é que serão distribuídos esses recursos do fundo? Quais são os critérios utilizados? Quais serão os critérios utilizados pelo Ministério das Cidades para fazer os repasses desse recurso? Porque, sob pena disso não estar estando muito claro nos fundos, os pequenos municípios ficarem penalizados. Do que é que pode se evitar na construção de uma política uma política correta de desenvolvimento, sem fazer crítica aos seus governantes e por que ela chegou, sem entrar nesse mérito de aprofundamento? Ela é uma cidade segregada, e ela já começou segregada na sua origem. Os senhores lembram da Zona Norte? Quem morava na Zona Sul eram os ricos, quem morava na Zona Norte eram ricos. Com a especulação imobiliária, com o aumento da população, a população foi migrando da Zona Norte, vendendo suas propriedades e começaram a subir os morros. E aí começou o grande desenvolvimento das favelas no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro passou a ter 3 áreas. A Zona Sul, a área dos ricos, a Zona Norte, a classe média, e as favelas, os menos favorecidos economicamente. O Rio continuou crescendo, as favelas não tinham mais para onde se expandir, viraram verdadeiras cidades dentro do Rio de Janeiro. O que aconteceu? A população começou a migrar para a metrópole, já em termos de região metropolitana, começou a migrar para a periferia. E hoje o Rio de Janeiro tem a Baixada Fluminense, as favelas, a Zona Norte e a Zona Sul. Então vejam que o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade segregada. E os seus governantes entendem esse problema e tentam fazer todos os esforços para mudar. Felizmente, aqui no sul do Brasil, nós não temos ainda essa caracterização das nossas cidades, principalmente nos municípios pequenos. Nós ainda temos o privilégio de poder ter numa mesma rua residindo pessoas ricas, pobres, independentes de sua etnia. A gente ainda tem isso para tentar resolver esses problemas. E que eu tenho percebido, e que o Ministério também facilmente percebeu, é o seguinte: os problemas dos municípios brasileiros são muito parecidos. E as soluções adotadas para resolver esses problemas também são muito parecidas. O que varia é a escala. Municípios menores, problemas menores, municípios maiores, problemas maiores, né? E a dosagem da solução adotada, né? Então, para eu resolver o problema de um melhoramento, o governo pretende criar para sentir de uma maneira. Claro, aqui em Santa Catarina somos 295 municípios, em nível de Brasil são 5.570 municípios, né? Então, isso para fazer o diagnóstico é complicado. Bom, eu acho que de maneira geral, senhores, esses são os 4 temas que os senhores terão a oportunidade de discutir hoje aqui, gerar propostas e encaminhar para a conferência estadual através dos delegados que os senhores democraticamente estarão elegendo aqui hoje. Eu gostaria de agradecer, pedir desculpas se me estendi 5 minutinhos a mais, e dizer que qualquer coisa a gente está aí à disposição para conversar um pouquinho. Tá bom? Muito obrigado. Aos participantes, os grupos de trabalho serão assim divididos. 1. Políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da função social da propriedade. 2. Participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. 3. Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano. E 4. Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial. Os vereadores presentes orientarão os grupos de trabalho na condução, notadamente para 1. No que se refere ao texto base, deliberação sobre o mesmo e envio à Conferência Estadual de um relatório com as propostas de emendas
aditivas, supressivas ou modificativas, que tiverem sido aprovadas no limite de até 30 emendas. 2. Em relação às prioridades do Ministério das Cidades para a Política de Desenvolvimento Urbano no período 2014-2016, envia à Conferência Estadual um relatório com até 10 propostas aprovadas sobre o tema. E 3. Discussão acerca da realidade municipal e definição das propostas e prioridades locais para a Política de Desenvolvimento Urbano, as quais deverão ser encaminhadas à Conferência Estadual e Nacional para conhecimento. Pode sentar eu. Todo mundo tem... Ó, eu faço parte desse grupo também, tá? Seja bem-vindo. Só que eu vou ficar passeando. Ali eu tinha umas coinhas aqui, ali ó, do lado é Faz parte do grupo dos mais bonitos, então. Aqui é um grupo só? Será que tem mais gente lá dentro ainda com o nosso grupo? Não? Vou lá ver. Parece. A Maria. É a Maria. É. Cara, outros fulano, outros poucos fulano. Dá uma outra deve elaborar e encaminhar. Alguém gostaria de me auxiliar? Posso? Com relação ao texto passe, né? Do item 1.3, vocês gostariam que eu lesse? Vocês terão oportunidade para ler? Como que a gente pode fazer? Eu vou tá. E a partir dele, se alguém tiver alguma emenda que seja Tentei escolher essa temática aí, que tem bastante interesse a nós. Desse texto aqui, ó. São 3 textos, são 3. A gente vai trabalhar esses 3 textos aí, tá? Mas vamos começar, como diria Jack, vamos por partes, né? Da regularização fundiária urbana, envolvendo programas de assistência técnica a processos de regularização fundiária urbana nos municípios, formação de agentes locais e sociais para a promoção de ações de regularização fundiária urbana. Tá, vamos lá. Mas se chegar aí, o problema aqui, aí só conta. Tá, onde é que a gente vai? Onde é que o senhor vai? Identifica esse problema aqui na nossa região, no nosso local. O que ele diz, caracteriza esse problema. Bom, com relação à habitação, então, o Ministério da Cidade ele é responsável pela política habitacional brasileira, tem como um dos seus principais objetivos prover o acesso à moradia de Estados e do Distrito Federal. 2. Entre as questões que merecem ser discutidas pode-se destacar: primeiro, a criação, implementação e funcionamento dos conselhos da cidade, integrando os municípios aqui da região, porque tem área que é eminentemente residencial, né? Com áreas sociais. Tem áreas de ocupação maior e menor, em termos de ocupação do solo, limitação de prédios de altura, em região que pode ser 2%, outra pode ser 4%. Isso é área social, ele está falando da área social, é claro que é a vida. Nós tem outra roda. Nós sugerimos, então, que fosse feita a emenda, que ficaria da seguinte forma: inciso 1. Plano nacional, estadual, regional e setorial urbanos de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. É a prova que se manifesta? O marrom não vale. Aprovado. A próxima proposta de emenda é com relação ao inciso 4, onde se lê: consórcios públicos com a participação do Ministério das Cidades. O grupo sugeriu a seguinte emenda: consórcios públicos podendo ter a participação do Ministério das Cidades.
A justificativa é que se não é obrigatório a anuência do Ministério das Cidades, caso haja interesse dos municípios em se unirem nos consórcios. Aprovação? Ou não vale, mas está aprovado. Seguindo o texto base, a próxima emenda sugerida foi para o item 36, onde se lê: até 2014, o Ministério das Cidades deve elaborar, com a participação do Conselho das Cidades, uma proposta de sistema de gestão das metrópoles, como parte do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, estabelecendo critérios objetivos para a definição das metrópoles que serão utilizadas na admissão dos municípios e estados nesse sistema. A nossa proposta é uma alteração, incluindo, na verdade, aqui, onde se lê uma proposta de sistema de gestão de metrópoles e cidades regionalizadas sem uma cidade de referência. Aprova? Aprovado. Ao item 37, também do texto base, o último parágrafo, onde se lê: deve fazer parte do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, os planos nacionais setoriais de habitação, de saneamento ambiental, de transporte e mobilidade de programas urbanos. Nós sugerimos que ali fosse alterado e ficaria da seguinte forma: deve fazer parte do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, os planos nacionais setoriais de habitação, de saneamento, vírgula, de meio ambiente, de transporte e mobilidade de programas urbanos. Concorda? A próxima é com relação à proposta, então, ao Ministério das Cidades. Nós, tomando como referência o item 35 do texto base, nós sugerimos a seguinte emenda. O 35 fala que até 2014, o Ministério das Cidades deve encaminhar ao Poder Executivo proposta de projeto de lei institucionalizando o SNDU, incorporando as definições presentes nessas resoluções, bem como aquelas das 2ª, 3ª e 4ª Conferências Nacionais das Cidades relativas ao tema. A nossa sugestão de emenda, então, é: não havendo por parte do Ministério das Cidades o envio, até 2014, ao Executivo da proposta de lei que institucionalize o SNDU, poderá o Conselho Nacional encaminhá-lo. Concorda? Aprovado. Com relação às propostas para o desenvolvimento urbano municipal. Primeira proposta: que o município incentive planos habitacionais sociais. Quem aprova? Aprovado. Segunda proposta: a criação de um consórcio para a coleta de lixo. Concorda? Aprovado. Terceira proposta: instituir um plano de coleta seletiva. Concorda? Aprovado. Quarta proposta: implantação do sistema de saneamento total. Concorda? Aprovado. Quinta proposta: regulamentar o sistema de transporte municipal, com vans locais cadastradas no município. Concorda? Aprovado. Sexta proposta: realizar um consórcio de transporte entre municípios. Concorda? Aprovado. Sétima proposta: criação de ciclovias e pontos de bicicletas, bem como incentivo de políticas de acessibilidade e mobilidade. Concorda? Aprovado. Que o município, a oitava e última proposta, que o município implante áreas de lazer e cultura. Concorda? Aprovado. Controle Nacional do Sistema de Desenvolvimento Urbano. Boa tarde a todos. Grupo Vermelho. O nosso eixo é a participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. E a gente fez emendas, foram 13 emendas, se não me engano. Uma no item 6, que diz o seguinte: acompanhar e avaliar a execução dos planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. A gente fez a emenda para, na verdade, ali fazer uma substituição
da palavrinha regionais para estaduais. Então, a redação ficaria acompanhar e avaliar a execução dos planos nacionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Concorda? Aprovado. A gente fez uma emenda supressiva no item 7. O item 7 tem a seguinte redação: estabelecer normas e critérios para o licenciamento de empreendimentos ou atividades com significativo impacto socioambiental de âmbito regional ou nacional. Uma outra emenda que a gente acrescentou, teve um errinho aqui de estabelecer as normas e os critérios para a distribuição regional e setorial dos recursos sob gestão da União em ações de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento ambiental e mobilidade e transporte urbano. Aí a gente propôs que, sim, estabelecer as normas e critérios desde que se utilize indicadores municipais, né, para estabelecer essas normas, porque a gente tem que analisar a nossa realidade. Se a gente for comparar a nossa realidade com outros municípios de tamanhos maiores, a gente pode ficar fora, pode não ser contemplado por alguma nacional das cidades. O Conselho Nacional das Cidades terá entre as seguintes competências. A gente fez uma emenda na competência ali, a primeira competência, que seria convocar e organizar a cada 3 anos a Conferência Nacional das Cidades. O grupo a gente entendeu que era melhor passar esse prazo para 2 anos, porque dentro de uma gestão a gente ia, de 4 anos a gente consegue ter um acompanhamento do que foi desenvolvido, conseguir avaliar. Então a proposta é 2 anos. Concorda com essa proposta? Aprovado. Seria isso, e as preposições, a gente elaborou preposições a nível municipal somente, e foram 3 preposições também. Bom, entre as prioridades então do município, uma das proposições seria o governo federal repassar recursos para a aplicação do Plano Local de Habitação de Interesse Social. Quem concorda? Aprovado. Uma segunda proposição seria a questão de transporte e mobilidade urbana, seria a criação de um plano municipal de mobilidade urbana. Concorda? E a terceira proposição, pessoal, de prioridades do município, ela é a mais abrangente e se refere à questão também de transporte, saneamento, educação. E seria então propor consórcios intermunicipais, pensando a nível regional, Bombinhas, Porto Belo, Itapema, seria propor consórcios intermunicipais de saneamento, transporte e educação. Você concorda? Aprovado. Seria só isso. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, da cor verde. Boa tarde a todos, a todas. Eu não vou utilizar o microfone, acho que todos vão conseguir me ouvir. No item aí 1.2, Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, nós sugerimos alterar ali o artigo 29, que trata do seguinte assunto: o repasse dos recursos do Ministério das Cidades aos estados e municípios deve estar subordinado à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e à construção do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Nós sugerimos incluir 2 parágrafos nesse item. O primeiro é que sejam definidos na proposta critérios para distribuição aos municípios dos recursos. E não tem, fica para se fixar um critério a ser estabelecido. E o segundo... Quem concorda com essa proposta? Aprovado. E o segundo parágrafo é definir na proposta qual o percentual de contrapartida que o município deverá contribuir para a execução do benefício. Quem concorda com essa proposta? Aprovado. Até 5%.
Agora, no outro texto ali sobre as prioridades municipais, nós elencamos algumas que a nossa equipe achou de suma importância para melhorar a qualidade de vida em nosso município. Tratando do assunto, a primeira proposta é criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano antes da elaboração da proposta nacional. A primeira é criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano aqui no município antes da elaboração da proposta nacional. Quem concorda com essa proposta? Aprovado. O segundo é que a União crie critérios para estruturar as defesas civis nos municípios e também crie um órgão fiscalizador da existência dessas defesas civis no município. Então, ela ia criar critérios para a construção da defesa civil do município e um órgão federal iria fiscalizar nos municípios se está funcionando, para não ficar somente com papel. Concorda? Aprovado. O terceiro item é relacionado à segurança e mobilidade, que seria a implantação de um projeto para contenção do morro da SC 412, que é o acesso principal do município de Bombinhas. Concorda? Aprovado. O quarto, implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Concorda? Aprovado. O quinto, investimentos significativos na melhoria do abastecimento de água à população de Bombinhas. Concorda? Aprovado. Sexto, criar um terminal rodoviário decente aqui dentro do município. Concorda? Aprovado. Decente é ótimo. Sétimo, criar um anel viário contemplando com ciclovias. Concorda? Aprovado. Oitavo, incentivo à concessão de instituição de nível superior aqui no município. Citamos como alguns cursos na área de oceanografia, na área de engenharia naval e outros dentro da nossa realidade para movimentar o nosso município. Concorda? Aprovado. Criar áreas de lazer como praças, pistas de esportes, parques ecológicos e outros. Concorda? Aprovado. Décimo, desapropriar as residências situadas em áreas de risco e transformar esses locais em praças e áreas de lazer para o bem de toda a coletividade. Concorda? Aprovado. Políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da função social da propriedade. Bom, o nosso eixo fala de políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da função social da propriedade. Ali no item 38, bem no final, onde fala um plano de promoção da função social nos imóveis da União, vazios ou subutilizados para fins de habitação de interesse social. A gente fez uma emenda aditiva onde no final fala da habitação de interesse social e equipamentos urbanos de interesse ambiental. Isso a gente colocou no final. Você concorda? Aprovado. No item 39, na primeira parte, onde fala o desenvolvimento da política nacional de regularização fundiária deve envolver a elaboração de um plano nacional que caracterize a irregularidade fundiária urbana no Brasil. A gente fez uma emenda aditiva onde fala assim: o desenvolvimento da política nacional de regularização fundiária deve envolver a elaboração de um plano nacional através de um diagnóstico fundiário. A gente fez essa aditiva através de um diagnóstico fundiário que caracterize a irregularidade fundiária urbana no Brasil. Quem concorda? Aprovado. No item 42, a gente fez duas emendas aditivas.
O item 42 fala: o plano de promoção da função social nos imóveis da União vazios ou subutilizados para fins de habitação de interesse social deve envolver, além do Ministério das Cidades, a Secretaria do Patrimônio da União, SPU, e visar eliminar os bloqueios burocráticos. A gente fez 2 emendas. Passa a ser da seguinte forma: o plano de promoção da função social nos imóveis da União vazios ou subutilizados para fins de habitação de interesse social e equipamentos urbanos de interesse ambiental deve envolver, além do Ministério das Cidades, a Secretaria do Patrimônio da União, SPU e município, e visar eliminar os bloqueios burocráticos. A gente colocou também o município. Concorda? Aprovado. No item 44, logo no começo, fala assim: até 2016, o Ministério das Cidades, juntamente com cidades, deve elaborar e implementar um programa de monitoramento da revisão dos planos diretores participativos envolvendo. Aí a gente fez logo nesse primeiro parágrafo, fez que passa a ser da seguinte forma: até 2016, o Ministério da Cidade, juntamente com a cidade, deve elaborar e implementar um programa de monitoramento de revisão e elaboração. A gente adicionou a elaboração ali nesse trecho dos planos diretores participativos. Quem concorda? Aprovado. Nesse mesmo item, onde fala de campanhas nacionais em torno de instrumentos específicos, em especial as zonas de especial interesse social, a outorga onerosa do direito de construir, o parcelamento e edificações compulsórias, o imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo e a desapropriação, a uso capião e os conselhos das cidades. No final, a gente adicionou também, além do conselho das cidades, e as limitações administrativas. Quem concorda? Aprovado. E no item 45, logo no começo, o programa de monitoramento da revisão dos planos diretores deve prever. Então a gente colocou o seguinte: vai passar a ser da seguinte forma: o programa de monitoramento da revisão e elaboração dos planos diretores para prever. Concorda? Aprovado. E as propostas são as seguintes. Primeira proposta: uma campanha municipal referente à função social da propriedade, das normas urbanísticas e de postura. Concorda? Aprovado. A segunda proposta: estudo que identifique os cursos de água naturais e diferenciá-los de valas de drenagem. Concorda? Aprovado. Terceira proposta: maior controle e fiscalização da ocupação desordenada. Concorda? Aprovado. Quarta proposta: municipalização do transporte público coletivo e construção do terminal rodoviário. Concorda? Aprovado. Quinta proposta: infraestrutura adequada para a contemplação do volume de carga com a abertura da segunda acesso. Concorda? Aprovado. Sexta proposta: parceria público-privada para solucionar a questão do saneamento. Concorda? Aprovado. Sétima proposta: investir em âmbito local com tecnologia adequada para a captação, reservação e tratamento da água. Concorda? Aprovado. E a oitava proposta: implementação da coleta seletiva. Concorda? Aprovado. Obrigado. Essas não foram as propostas do município de Bombinhas. Bem, a poder público é aquele trabalho vai ser mais trabalho. Salário. Vai escolher 3 delegados para a conferência estadual, sendo um do poder público, um do governo e 2 da sociedade civil. Então, gostaria que vocês se reunissem, sociedade civil e governo, e escolhessem entre vocês os seus delegados. Serão 2 delegados titulares e 2 suplentes. É isso, gente? Titular e suplente? Quem concorda, então, que se manifeste com a tarjetinha verde ou vermelho? Titular, suplente, a minha é titular, ele é o suplente. Aqui. Concordam? Que se manifestem.
Mais uma.